Novo filme do Luca Guadagnino, aquele de Me Chame Pelo Seu Nome, lembra? E que esse ano também estreou Rivais, está chegando aí e promete ser aquele burburinho, principalmente pelas ótimas atuações e por ser um filme tanto quanto psicodélico, experimental do Luca. Gosto. Mas vamos conversar um pouco mais sobre queer. Olá, seja bem-vindo ao No Limites Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre essa estreia queer que chega agora dia 12 nos cinemas e que é o filme de romance do Luca de final de ano, né? Em 2022, se eu não estiver enganado, se eu estiver eu vou colocar a data certa aqui pra vocês, mas no final do ano também a gente teve aí um filme de romance bem canibal, que foi Até os Ossos, é um dos meus filmes preferidos do Luca, é um dos meus filmes preferidos aí dessa última leva, desses últimos 10 anos. Então eu tenho um grande carinho por esse diretor que gosta de adaptar obras que vão lidar, que vão falar principalmente de desejo em todos os âmbitos, mas principalmente o desejo sexual. E daí ele brinca com os seus personagens através de sentimentos que às vezes a gente olha, assim como se você não viu Até os Ossos, ele é bem sangrento, e sim, tá falando de amor e tá falando de desejo. E agora a gente vem para queer que também vai falar sobre isso, sobre uma dependência tanto emocional, físico e até mesmo espiritual. Por isso que queer que se ambienta ali no pós-guerra, nos anos 50, ele mesmo sendo datado, digamos, estando nesse período, ele é também lúdico e ele transforma o filme como se a gente estivesse vendo ele, mas compreendendo também que a gente está na viagem interna de sentimentos daquele personagem. Então tu vai ver os carros e a rua, tu vê que tem uma certa estranheza, parece que tipo uma pintura, uma ilustração, a gente vai ter maquetes do personagem até mesmo se enxergando, vai ter viagens psicodélicas no sentido de uso de alguma droga, e é tudo muito no imaginário, mas tudo isso para transparecer e colocar em tela os sentimentos do personagem, que é o William Lee, vivido ali pelo Daniel Craig, que é, assim, fantástico, né? O nosso 007. Aqui tu desassocia totalmente ele daquele personagem. Ele tá vidrado, no sentido de ele está sob o uso de alguma substância lícita ou ilícita, e também ele está vidrado de paixão, de desejo, por aquilo também que ele tem que sufocar. Ele é um homem gay em um período, né, da nossa sociedade, nos anos 50, em que ele precisava tomar muito cuidado em como ele, com quem ele conversava, como ele demonstrava, né, o porquê que ele andava armado, a postura, os olhares que ele dá. E também em relação ao personagem que ele se apaixona, ele não tem certeza sobre quem é, sobre também os desejos daquele outro, né, daquele outro homem. E daí fica tudo muito ambíguo a partir da visão dele. A gente não tem a visão do outro personagem, mas a gente tem gestos, a gente tem olhares, a gente tem distanciamentos, é quase um amor platônico que ele cria por um cara que surge ali na cidade em que ele está, no Novo México. Ele que é americano, mas precisa, né, se exilar, digamos assim, no Novo México, e vive a sua vida ali contando muitas histórias e vivendo naquele micro-universo. E alguns surgem nesse caminho. Um deles vai ser o Eugênio, que ele vai se encantar. A partir daí a gente tem essa história, mas a gente compreende desde o início que o personagem do Daniel, ele é muito carente de afeto, de preenchimento, sabe? Ele se sente incompleto. Então ele tenta
de tudo para entorpecer ou para encaixar nisso que ele tá ali sentindo. Então, o vício que ele tem por drogas, o vício que ele tem por álcool, ele vai também transportar esse vício pro afetivo, pro amoroso. Ele tem relações passageiras, mas tu compreende que não é isso que ele quer. Ele sente falta de um companheirismo e de uma paixão avassaladora que ele acha que pode encontrar no Eugênio, que no primeiro momento, sabe, é uma amizade, no primeiro momento existe um certo, né? Quem é o Eugênio? Ele é queer também, sabe? Ele é um homem gay. Ele tá interessado em mim, ele não tá interessado, vou tentar, não vou tentar. Então existe esse amor meio platônico no começo, até que eles se envolvem, e aí entra essa viagem, que é uma viagem, ele diz telepática, mas é essa viagem de compreensão interna dos seus vícios, das suas dependências, o quanto esse amor, esse desejo intenso que ele sente pode ser libertador ou pode ser a sua própria prisão. É um filme cheio de camadas, cheio de interpretações, que vai depender de muito da onde, das suas vivências, da onde você vem, o olhar que você vai ter sobre esse filme. Ele vai ganhar camadas, ele vai ganhar interpretações diferentes. Então, para mim, é um filme que ele, apesar de estar abordando essa temática LGBTQIA+, queer, ele comporta em várias outras relações, ele comporta em todas as pessoas os sentimentos que o personagem do Lee, ele tem dentro de si. Essa falta e essa necessidade de ser preenchido, de ser amado. Todos nós temos isso. Então é um filme muito universal. É um filme que ele vai conversar com todo mundo, independente da sua orientação sexual, independente da sua história, da sua vida, das suas relações. Ela vai sim conversar com você. Ela vai te tocar em algum lugar e você vai entender esse personagem, e muitas vezes, sim, vai ser doloroso essa compreensão do que ele está vivendo. Esse filme é mais uma adaptação do Luca Guadagnino, que ele traz de um livro, né? Assim como Me Chame Pelo Seu Nome, A Gente Até os Ossos também é a adaptação de uma obra literária, e agora ele vai trazer essa história que foi escrita em 1952. Essa história é como se fosse o alter ego do autor, William S. Burroughs, e essa obra ela ficou engavetada por 30 anos, basicamente. Ela foi lançada a primeira vez, né? O autor lançou esse livro apenas em 1985, apesar de ter sido escrito lá nos anos 50, exatamente por conta da sua temática, né, queer, a sua temática LGBTQIA+, que ele não foi lançado antes. Então, a relação de uma sociedade preconceituosa, apesar dela ser mostrada de uma maneira diferente no filme, ela está implícito nessa história. Aí tu pode dizer, ah, mas o Luca, ele já trabalhou essa temática lá em Me Chame Pelo Seu Nome. São duas histórias que elas são diferentes, mas elas conversam. Assim como Conversa com Até os Ossos, assim como Conversa com Rivais, que é um filme totalmente diferente, é um filme muito comercial do Luca Guadagnino, né, que traz a Zendaya, traz aquele triângulo amoroso, aqueles corpos jovens e suados em partidas de tênis. Eu amo esse filme, também é um filme bem marcante de 2024, apesar de eu odiar. O filme me tira totalmente da imersão com a sua trilha repetitiva e cansativa que tem no filme, mas eu gosto demais. E todos eles falam sobre amor e desejo. E essa necessidade de tu se sentir completo. Independente se algum fala mais sobre a questão carreira, mas todos falam sobre o desejo, o sexual, o carnal, o amor e essa necessidade que nós humanos temos, né, de se sentir amado.
Todos esses filmes têm essa temática. Todos esses filmes falam sobre isso. E aqui ele também vai conversar. Então ele vai ser vendido como uma história de amor. Vai ser vendido como uma história de amor. Mas ela é uma história de solidão. Essa história é uma história de solidão deste personagem. E de quanto essa solidão consome ele. A ponto dele se viciar em tudo. A ponto dele sentir necessidade de tudo. Dele quase morrer por conta dessa dependência. E por conta da dependência das drogas ou por conta da dependência daquele homem. É basicamente aquela história. Não se venda por migalhas por conta de macho. E ele começou errado, né? Ele aceitou as migalhas daquela relação. Eu adorei esse filme, sério. Lembrando que é um filme mais 18, ele tem sim muitas cenas de sexo entre o nosso protagonista e outros personagens, né? Principalmente entre o Eugene e o William, mas são cenas poéticas, bonitas, sabe? Que elas estão ali contando essa dependência, essa necessidade, esse desejo que o personagem, que o protagonista tem. Elas contam essa história junto com toda a parte alucinógena que tem, porque no final das contas a busca de amor e de plenitude que o personagem do Daniel ele vai atrás é em relação a este cara, que é mais jovem que ele, né, em torno aí de uns 20 anos mais jovem que ele, não tanto como lá em Me Chame Pelo Seu Nome, são dois homens adultos, mas o personagem, o William Lee, é mais velho que o personagem que ele vai se encantar, que ele vai se encontrar ali no Novo México, que é o Eugênio. E eles entram, né, nesse conhecimento, se descobrindo, vendo qual que é a relação, o Lee sem saber realmente qual é essa relação, até que ponto ele pode ir, até que ponto ele pode retroceder, o quanto ele pode, né, esperar dessa relação dos dois, e também numa jornada, que é uma jornada que eles vão pela América do Sul, atrás de uma planta muito específica, que é capaz de trazer ligações telepáticas. Então, essa jornada de autoconhecimento, ela se mistura com essa jornada de paixão e dependência. Então, eles saem junto ali na parte final, o filme se divide em 3 partes, mais o epílogo. Nessa parte final, quando eles viajam para essa floresta, né, e descobrem essa planta, e tomam dessa planta, e consomem essa planta, ela vai ser muito... que viagem, que loucura, que o Luca tá botando aí, mas ela é muito bonita. Ele consegue colocar em tela a sensação daquela onda, sabe? A sensação que os personagens sentiram consumindo aquele alucinógeno. Então, é interessantíssimo, mas é um filme que eu tenho certeza, e eu também saí me pergunto, será que eu gostei? Será que eu não gostei? Estranho, parece que não tem história. Mas ele conta essa história de dependência, de solidão, de busca do William Lee. Eu acho que é um filme que talvez ele cresça mais num segundo olhar. É um filme, com certeza, tu consegue senti-lo melhor depois de 1, 2 dias de assistir. Mas não vai ser como Vice. Eu duvido muito que chegue a ser um grande sucesso como foi, né, Me Chame Pelo Seu Nome. Provavelmente não. Apesar da grande atuação do Daniel, ele tá maravilhoso, ele merece as indicações a todos os prêmios masculinos, né, que começa agora a temporada, ele já foi indicado no Globo de Ouro por este papel. Mas é aquilo, não vai ser um filme que todo mundo vai ver, provavelmente eles vão falar mais das cenas de sexo que acontecem, mas sobre a atuação do próprio Daniel do que sobre o filme em si, sobre o que ele conversa, sobre o que ele aborda. Vai ser aquele filme que vai ficar um pouco esquecido. Eu acho que ele vai estar naquela trilhinha ali, igual Até os Ossos. Quem viu gostou,
adorou, alguns viram e não gostaram, não vai ser uma unanimidade. Com certeza, Queer não vai ser uma unanimidade do Luca Guadagnino. Daí chega um ponto que eu até falei nos stories, né? Pra você que não segue Não Alimente Zumbis no Instagram, a gente sempre mostra todos os dias que a gente vai nas cabines de imprensa, né? Quando é permitido, quando não tem embargo, a gente conta um pouquinho o que achou quando sai. E esse, quando eu saí, eu disse, eu gostei muito, mas eu queria mais a loucura que tem no final, eu queria desde o começo. Mas eu sei que essa parte, provavelmente, é a parte que o pessoal não vai curtir tanto, tá? Vai ter muita gente que não vai curtir. Então, é aquilo. Se você gosta dos outros filmes do Luca, é um ótimo novo filme dele, ótimas atuações, e vá, né, com a mente aberta, que ele é sim um filme onde o Luca experimenta mais coisas do que o habitual. É um filme que tá muito mais no inconsciente do que no palpável. E tu pode colocar muitas interpretações em cima dele. E isso que é legal. Então vá, assista. Lembrando, um filme cheio de cenas de nudez e de sexo, né, pessoal? Por favor, sem serem puritanos, assistam. As cenas de sexo, elas contam também uma história. Eles compõem a história desses personagens. É essencial essas cenas. Não são cenas, ah, não, se tirar não tem problema. Não. Elas necessitam estar lá. Essas cenas falam sobre os personagens, contam sobre os personagens, porque os dois, tanto, né, o personagem ali do William quanto do Eugênio, eles falam um pouco os seus sentimentos, os seus medos, as suas dúvidas. E é nas cenas de sexo, antes, durante e depois, que tu compreende um pouco mais sobre eles. Então vá lá, assista Queer, que será agora dia 12. Não esqueça de me contar o que você achou. Viajei, falei demais, não falei nada? Pois é, às vezes é sobre isso. Às vezes é só sobre colocar os sentimentos em tela. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar das novidades que estão chegando no cinema. Beijos!